Olha, a varejista de roupa sueca, a H&M, anunciou a inauguração de 4 novas unidades no país em 2026. Depois da estreia nos shoppings Iguatemi e Anália Franco, ambos aqui em São Paulo, a marca confirmou a expansão também para o Rio de Janeiro e para o Rio Grande do Sul, além da cidade de Sorocaba, que fica no interior de São Paulo. Para a gente repercutir a expansão da marca do país, a gente conversa agora com Patrícia Diniz, que é professora do Hub de Luxo da SPM. Seja muito bem-vinda e boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Vitor. Muito obrigada. O prazer é nosso. Patrícia, queria começar entendendo exatamente essa estratégia. O que o mercado brasileiro tem de interessante para que essas empresas varejistas, principalmente desse mercado fashion, eu não sei se eu posso chamar de fast fashion, quais são as atratividades do mercado brasileiro para que essas empresas se instalem aqui? Bom, nós temos um mercado extremamente interessante, com resultados que mostram crescimento significativo já há alguns anos. Inclusive, esses players do mercado, que a gente chama de redes de fast fashion ou de lojas de departamento, embora não sejam exatamente lojas de departamento, eles vêm com um crescimento, inclusive, nas suas margens de lucro, constantemente nos últimos anos. A gente tem um varejo que se expande, tanto na parte do varejo físico quanto do varejo online, e a gente tem uma possibilidade de expansão geográfica muito grande. Quer dizer, as marcas começam, né, as varejistas começam pelas grandes capitais, mas a gente tem todo um potencial de mercado se espalhando pelo interior. Temos regiões como a região centro-oeste com um grande crescimento no volume de compras, no potencial de compras do público. Então, é extremamente atrativo, é crucial, inclusive, a presença desses grandes varejistas aqui no Brasil, para o sucesso deles a médio e longo prazo. Patrícia, pensando no comportamento de preços, na prática de preços dessas empresas aqui, nos Estados Unidos, por exemplo, eu sei que a H&M, né, como você disse, ela tem uma estrutura um pouco mais de departamento, né, até mesmo do que apenas de vestuário, mas eles têm um elemento bastante significativo, bastante presente do ponto de vista de competitividade, que é preço. Eu queria entender exatamente essa prática de preço aqui no Brasil, tomando como exemplo a Zara, né, que tem inclusive um patamar mais elevado de preços do que na média a gente consegue constatar nas operações lá fora. Como é que essas empresas, caso da H&M, por exemplo, chegam no Brasil e qual é de fato essa prática de preços que a gente já acompanha, né, e evidentemente vai acompanhar nesse movimento de expansão também? A Zara, quando entrou no Brasil, ela teve que tomar essa estratégia de um posicionamento de preço e de imagem mais elevado, porque os produtos eram todos importados. Então, esses produtos não conseguiriam chegar aqui no Brasil num mesmo patamar, por exemplo, de uma C&A, ou de outros players locais que tinham na época, como a Riachuelo e a própria Renner. Então, eles optaram por essa estratégia, pelo fato de ser uma marca internacional bastante conhecida, e inclusive conhecida do público brasileiro. A abordagem foi uma referência de moda internacional acessível, mas não muito. E eles conseguiram isso através da disponibilização de lojas em shoppings e pontos locais estratégicos, e também da maneira como eles organizam o design das lojas. E deu muito certo. E tanto que essa é a estratégia que a H&M está seguindo também para a entrada no Brasil. Ela vem para concorrer com Renner e C&A, mas ela também vem para brigar com Zara, com algumas coleções e algumas peças que se posicionam um pouco acima do mercado. Essa estratégia local era completamente diferente da estratégia que é praticada no resto do mundo. Curioso, mas tem alguma especificidade do mercado brasileiro que implique essa mudança, professora? O custo da importação dos produtos. Então, naturalmente, esses produtos não conseguiriam chegar aqui nesse mesmo preço, né, que os outros concorrentes que já têm a importação, que já têm a produção local. Tanto que a produção local é uma parte da estratégia da H&M. Eles já começaram, eles já têm um cinturão de fornecedores locais, eles já estão começando a produzir aqui jeans, algumas peças básicas, calçados no sul do Brasil, mas a ideia é expandir essa base de fornecedores para que eles também consigam ter uma produção local maior dentro do peso, né, do mix de produtos, e que isso vai ajudar, inclusive, a balancear o negócio, a fazer com que o negócio fique mais rentável para eles.
porque a operação totalmente importada ela não é viável. Nós tivemos um caso emblemático aqui no Brasil de um grande grupo varejista americano que veio para cá, tentou praticar esses preços mais baixos e, de fato, não conseguiu e teve que sair do mercado. Então, uma parte da produção sendo importada, isso pesa bastante no mix de produtos e, consequentemente, vai pesar no preço. Pensando nesse interesse da companhia no mercado sul-americano, a empresa só chegou, né, à América Latina com uma instalação no México ainda, em 2012. Por que essa demora tão grande para acessar esse mercado, professora? Eles passaram 10 anos estudando o mercado para entender justamente como eles conseguiriam se posicionar, qual seria essa estratégia de entrada, que acabou se mostrando ser uma estratégia de entrada omnichannel forte, com expansão de lojas físicas, mas também apostando bastante no e-commerce, e estruturando essa operação local. Entrar no Brasil com uma empresa desse peso não é uma coisa simples. Toda a nossa parte logística, fiscal, ela é bastante desafiadora. Então, realmente é preciso ter um estudo muito grande para que isso aconteça, e o grupo optou por um parceiro local forte e experiente, que é um grupo do Panamá, o Grupo Dorben, que já opera várias outras marcas aqui no Brasil, principalmente marcas do segmento de luxo, como Carolina Herrera, como Coach, no segmento de prestígio. Agora acabaram de trazer a Alo, né, que é do segmento de roupas esportivas. Eles já estão usando essa experiência que eles já têm aqui no mercado brasileiro de muitos anos para operar e organizar o modelo da H&M. Fazendo uma comparação com as operações, você citou, por exemplo, as lojas Renner, a C&A também, né, que ingressou no Ibovespa agora há pouco tempo também. Eu queria entender exatamente como é que a empresa ela se posiciona do ponto de vista de tentar tomar esse mercado. Você citou, né, como fica ali entre uma Renner e uma Zara, talvez, né, vai tentar apresentar alguns produtos similares, mas ela também pode expandir um pouquinho também para esse mercado mais de lojas de departamento, como a gente tem, sei lá, eu esqueci, agora me fugiu inclusive o nome daquela varejista de esportes. Centauro? Uma Não era coisa do Centauro, gênero, é uma maior aqui de não. São Paulo. Estou vendo que você é carioca, professora. Mas, bom, não vou deixar minha péssima memória trair. A base, na verdade, é essa. Essa empresa deve conseguir também, deve tentar expandir seus negócios também para o mercado desse varejo mais amplo. Mais amplo. O foco da H&M nos mercados onde ela atua é a moda. Ela é reconhecida justamente por proporcionar produtos do que a gente chama de modinha ou os trends, né? Através do fast fashion, com coleções que saem muito rápido, com produtos de uma qualidade que não é feita para durar muito tempo, porque é o tempo que dura aquela trend, é o tempo que as pessoas usam aquelas peças e logo já estão em busca de outras peças mais atuais. Então, esse é o core business, digamos assim, da H&M. Eu vejo assim, uma indicação forte de que ela vai tentar competir tanto com o Renner quanto com a Zara é a própria posição das lojas que eles acabaram de anunciar. O fato deles terem anunciado 2 lojas novas para o ano que vem em 2 shoppings da cidade de Porto Alegre, isso é um indício muito claro de que a Renner é considerada provavelmente o principal concorrente deles. A outra razão para essa escolha é que eles têm uma parceria grande com a rede de shoppings Iguatemi. Eles estão presentes em outras redes também, mas eles fizeram um acordo estratégico com a Iguatemi e a maior parte da expansão deles está indo nesse sentido. E isso faz sentido, inclusive, porque as outras marcas que eles operam aqui no Brasil estão concentradas nos shoppings da rede Iguatemi. Então, já deve existir uma negociação, uma parceria aí de longa data, entre o Grupo Dorben e a rede de shoppings Iguatemi, então isso faz todo sentido. Mas o fato deles irem para 2 shoppings que são considerados shoppings mais premium na capital do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, é um indício de que eles querem brigar por esse posicionamento também premium, né, de marca internacional, com produtos acessíveis, mas puxando um pouco para o segmento premium, e que também vão mirar na Renner como um dos principais concorrentes.
Eu até queria entender exatamente essa disposição dos shoppings, né, essa parceria que você cita com o Iguatemi. Evidentemente, né, como você disse, são shoppings mais premium, os casos do Iguatemi aqui em São Paulo, o caso do Rio Sul também no Rio de Janeiro, né? Mas queria entender, professora, essa opção, o que explicaria uma instalação de também uma loja em Sorocaba? Justamente pela opção de ter alguma negociação com o shopping que deve privilegiar esse local onde esse shopping está localizado e que possa provavelmente proporcionar uma posição de âncora para a H&M, então vai ser uma coisa boa para o shopping. E a gente não pode esquecer que o interior de São Paulo é uma região extremamente rica e com alto poder de compra. Então faz sentido que tenha esse movimento. Além disso, o fato deles terem localizado o centro de distribuição deles em Extrema, em Minas Gerais, também mostra que eles vão privilegiar esse crescimento concentrado nessa região aqui do Sudeste e a região Sul, né, como a gente viu as duas lojas em Porto Alegre. Professora, pensando do ponto de vista de marketing, né, essa estreia da H&M, essa chegada no mercado brasileiro, ela surge inclusive com bastante pompa, né, com anúncios, parcerias, por exemplo, firmadas com a Anitta, com Gilberto Gil. Eu queria entender exatamente que tipo de público é o buscado exatamente baseando-se nessa estratégia. Eu não acredito que sejam personagens bastante diferentes do nosso cenário, da nossa cultura pop, Anitta e Gilberto Gil. Quem que é o público-alvo da empresa aqui no país? Eles sinalizam que eles vão em busca de um público mais amplo, como é normal nesse tipo de negócio, nesse tipo de varejo que é bastante diversificado. Então, eles vão desde uma classe A, B, que vai procurar novidade, que vai procurar o fato de ser uma marca internacional, de trazer peças que uma parte da coleção é importada, que é bastante conhecida lá fora e bastante conhecida do público brasileiro, mas também buscam um público mais popular, porque eles têm um range de preços que é bem elástico nesse sentido. Então, eles conseguem atender tanto a uma classe C quanto a uma classe AB. E a campanha ela reflete exatamente isso. Eles querem se conectar com o público brasileiro, eles estão em busca dessa ligação para mostrar que, apesar de virem de fora, mas que eles conhecem bem o nosso público, o fato deles terem a produção local buscando adaptar as suas coleções ao gosto do consumidor brasileiro é o outro indício forte, e tudo isso foi coroado com essa estratégia de comunicação e marketing muito bem alinhavada, que marcou o lançamento e a entrada do grupo no Brasil. Pensando nessa estratégia que a gente comentava anteriormente, professora, sobre essa necessidade, inclusive, de trazer esses artigos de fora, eu queria entender como o comportamento de câmbio ele pode influenciar de alguma forma exatamente essa prática de preços e, evidentemente, também se esse movimento todo ele fomenta, ele acelerou de alguma forma a entrada da empresa aqui no país. Ele influencia bastante, né, porque ele influencia de duas formas. Ele vai influenciar no preço da mercadoria e ele também acaba influenciando nos impostos pagos na importação dessas mercadorias. E é por isso que é crucial para o negócio que eles tenham o desenvolvimento o mais rápido possível de uma gama de produção local que consiga balancear esse mix de produtos e que consiga, inclusive, assumir uma proporção maior no caso da gente ter um aumento maior ainda do dólar e que isso afete o balanço do negócio. Conversei aqui com Patrícia Diniz, professora do Hub de Luxo da ESPM. Agradeço muito, professora, pela disponibilidade de conversar com a gente. Eu que agradeço, Vitor, foi um prazer. O prazer foi nosso. Até mais.